Olá, amigos do Portal da Holanda. Nós temos aqui nos nossos estúdios o Dr. Fabrício Parente, que faz parte da defesa do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, e com base nas últimas reviravoltas, se dispôs a dar alguns esclarecimentos. Doutor, muito obrigado por ter vindo até nós para prestar essas informações. E eu já começo logo questionando. Nós temos aí um momento em que Adail ele tem toda a sua pena anulada, extinta, né? Através do decreto do indulto. Na sequência, nós temos alguns questionamentos que é relacionado se a acusação que é feita sobre ele realmente se adequa a esse indulto, já que ela se refere a alguma coisa sobre crimes sem grave ameaça. O que o senhor me diz sobre o assunto? Eu gostaria de agradecer o espaço e começar dizendo que esses fatos já estão sendo esclarecidos, na verdade já estão esclarecidos. Inicialmente falou-se de crimes cometidos com violência e grave ameaça. Na quinta-feira passada, nós demos uma entrevista coletiva e nós minuciosamente explicamos a quem lá esteve presente de que os crimes pelos quais Adail Pinheiro foi acusado não eram crimes que envolviam violência ou grave ameaça. Acredito eu que isto deva ter ficado... não deve ter restado mais dúvidas na cabeça de quem estava ali presente. Prova disto é que num programa dominical exercido agora recentemente, esse tema, violência e grave ameaça, ele não foi abordado. Passou-se agora a tratar do comportamento de suposta transgressão disciplinar de natureza grave atribuída a Adail Pinheiro. Relacionado a celulares teriam sido encontrados dentro da cela. Esse é o fato mais recente que vem sendo noticiado pela imprensa. E, inclusive, o Ministério Público anunciou de que vai, com base nisso, rever se realmente ele teria direito a isso. Isso é possível? Como é que está funcionando? Adail, esses celulares, eles foram encontrados? Até que ponto isso alcança o seu cliente? Deixa eu lhe explicar, contar os fatos. Porque, na verdade, noticia-se, mas não se contam os fatos. O que ocorreu? Foi feita uma revista na cela em que Adail Pinheiro compartilhava com Shenaik Medeiros e com Mariolino, lá no CPE, e nessa revista foram encontrados 3 aparelhos celulares, mais 2 carregadores e R$100 em dinheiro. Com isso eles foram conduzidos à delegacia, lá o delegado instaurou um procedimento, e no fim desse procedimento, no relatório dele consta o quê? Que os aparelhos celulares, nenhum dos aparelhos celulares, melhor dizendo, pertenciam a Adail Pinheiro. Paralelo a isso, foi instaurada uma sindicância no âmbito do sistema prisional, lá no CPE, sendo que não foi oportunizado a Adail Pinheiro o direito de exercer o contraditório e a ampla defesa, o que representa velado de respeito ao devido processo legal. Por que eu digo isso? Porque embora todos os santos dias os advogados estivessem lá presentes, eles nunca foram notificados, nós nunca fomos notificados acerca dessa sindicância. Se não bastasse isso, o presidente da sindicância nomeou um tenente para exercer a defesa de Adail Pinheiro e, por lógica, já que um tenente nunca vai contra a sua instituição, Adail Pinheiro, no final dessa sindicância, foi penalizado com a suspensão do direito de visita por 30 dias. Quando nós passamos a entrar com um pedido de progressão de regime de Adail Pinheiro do regime fechado para o regime semiaberto, nessa petição que nós apresentamos, nós pedimos o reconhecimento pelo juiz de que esse procedimento disciplinar, cuja falta grave foi aplicada a Adail Pinheiro, era totalmente ilegal, totalmente irregular. Além do pedido de semiaberto, nós pedimos o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar para que acabasse com a falta grave. Esse pedido foi encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público se manifestou acerca do pedido, o processo retornou ao juiz da execução penal, que era o juiz competente, e ele deferiu os pedidos da defesa. Vale ressaltar, só para, desculpa te interromper, vale ressaltar que nos autos em que se apurou isso, não consta nenhuma declaração de absolutamente ninguém, nenhuma perícia, nem nada, dizendo que o celular ou alguns dos celulares pertenciam a Adail Pinheiro. Mas assim, é exatamente o Ministério Público que se manifesta nesse momento, através da imprensa local, dizendo que vai rever isso. Isso é possível? Olha, na ótica da defesa, não. Por que não? Porque o juiz da execução penal,
que era o competente para apreciar o pedido, ele analisou o pedido da defesa e o deferiu integralmente. Após isso, trasladou os autos ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem direito a ter acesso aos autos completos. Então, os autos foram para o Ministério Público, o promotor olhou e nada fez. Por quê? Porque todas as pessoas esquecem que, além de dono da ação penal, o Ministério Público ele tem um papel de fiscalizador da lei. Então, certamente, o Ministério Público olhou, verificou que a decisão do juiz estava dentro da legalidade e não ofereceu nenhum recurso. Então, contra isso, não há qualquer tipo de recurso sob a ótica da defesa. Por quê? Porque após essa decisão, os autos foram encaminhados com vistas ao Ministério Público, e o Ministério Público, que também tem um papel de fiscalizar a lei, com certeza deve ter verificado que a decisão do juiz preenche os requisitos legais e não ofertou qualquer recurso contra isso. E essa manifestação recente, então, o senhor acha que se daria aqui? Já que o Ministério Público, na verdade, acaba dizendo que não, que vai rever e que isso pode ter um outro desfecho. Na minha concepção, na ótica dos meus colegas, isso é manifestação de parte da mídia que quer induzir a população em erro e, consequentemente, isso pressionar o Ministério Público a manejar um recurso que, na nossa concepção, não cabe. Por que que não cabe? Porque todas as decisões que foram prolatadas neste indulto e no incidente de execução penal transitaram em julgado e o Ministério Público não ofertou qualquer recurso contra elas. Quero agradecer a sua presença aqui, os esclarecimentos que foram prestados e, ao mesmo tempo, informar a todos os nossos leitores que nós estamos acompanhando esse caso e você pode, inclusive, acompanhar tudo isso em www.portaldaholanda.com.br. Um grande abraço e até a próxima.